Oi, segue-me! Tios, seguidores, como é que vocês estão? Eu sou a Carol, eu fiz o quarto segue-me da Paróquia Santa Rita de Cássia e curso Medicina. Fui convidada pela comunicação para vir falar um pouquinho com vocês sobre a Covid-19, essa doença causada pelo SARS-CoV-2 que está causando toda essa pandemia e obrigando-nos a readaptar toda a nossa vida. Então, o princípio de tudo é saber como que ela é transmitida. E isso a gente já sabe. A gente sabe que ela é transmitida pelas gotículas de saliva que são produzidas quando falamos e quando respiramos. Por isso a importância da máscara para conter essas gotículas. A máscara tem que ter pelo menos 2 camadas de tecido para isso acontecer muito bem. A lavagem das mãos é muito importante porque o vírus pode ficar nos fórmites, que são materiais inanimados que a gente manuseia muito. Então, canetas, cadernos, celular, óculos, cabelo, roupas. Então, o vírus pode ficar nesses materiais que devem ser muito bem higienizados, como as embalagens de supermercado, quando a gente traz para casa. As embalagens de delivery devem ser descartadas depois que a gente colocou a nossa comida no prato. Então a gente já descarta essas embalagens de delivery. São cuidados importantes que a gente tem que ter. Uma outra forma de prevenção que ainda não está bem estabelecida, mas que suspeita-se, porque vírus foram encontrados nas fezes. Então é importante a gente ter cuidado também com o saneamento, tá? O uso de banheiros, isso é muito importante. Então, essa forma de transmissão, ela deve acontecer associada ao distanciamento social, né? Que é realmente a tentativa dessa quarentena, e o distanciamento físico de pelo menos 1,5 metro, pelo menos mesmo, se me der, seriam 2 metros. E a gente ainda não tem um tratamento muito bem estabelecido. Na verdade, a gente está tentando. Hoje é dia 15 de julho de 2020, a gente ainda não tem isso muito consolidado em nenhum lugar do mundo. Então não é uma coisa do Brasil, é realmente mundial. A gente precisa associar esse distanciamento físico de 2 metros, a lavagem das mãos e respeitar as medidas de segurança. E eu vim falar com vocês especialmente as medidas de segurança que nós devemos tomar ao irmos à missa. Esse momento é tão importante para nós católicos. Nós vamos conversar sobre como ter esses cuidados. E esses cuidados, eles começam antes de sairmos de casa, quando nós decidimos ir à missa. Então vamos imaginar alguns degraus para a gente ir cogitando ir à nossa igreja. Como que a gente pode fazer isso? Se você tem menos de 12 anos, mais de 60 anos ou faz parte do grupo de risco, você não vai à missa, tá bom? Vamos combinar isso daqui desde então, porque o seu risco em ir para esse local é muito maior do que o benefício, não no quesito da sua condição de saúde. A gente precisa preservar. Se nós somos frágeis, os nossos riscos aumentam. E a gente identificou essas fragilidades nesse público, seja por uma dificuldade em respeitar as medidas de segurança, seja por uma fragilidade no sistema imunológico, na condição de saúde mesmo dessas pessoas. Então, se você tem mais de 60 anos, menos de 12 anos ou faz parte do grupo de risco, você não deve ir à missa, tá bom? Mas se você não faz parte desse grupo, beleza, subimos um degrauzinho do benefício. Então, vamos lá. Se você se sente à vontade, se você se sente disposto a respeitar todas essas medidas de segurança, se você realmente acredita que a missa vai te fazer muito bem, se você está disposto a fazer tudo isso, nós também podemos seguir mais um degrauzinho. Mas se você não se sente muito à vontade ainda com toda essa situação, com todas essas medidas, se sente muito preocupado, muito exposto, a Igreja Católica está compreendendo muito bem que as transmissões ao vivo, sejam elas pela internet, sejam pelas televisões, estão
sendo uma forma efetiva de nos encontrarmos com o Senhor de maneira segura. Então nós podemos fazer isso nas nossas casas. A igreja aceita isso muito bem. Bom, as transmissões online ainda estão acontecendo, você não precisa assistir só a da sua paróquia. Várias paróquias ao redor de todo mundo estão transmitindo online, tem transmissão também pela televisão, então fiquem à vontade. Beleza. Não faz parte desse grupo dos mais vulneráveis, está disposto a ir à missa. A gente tem que ver a nossa condição exatamente antes de a missa. Se nós estivermos doentes, com um mal-estar, fraqueza, doente, nós também não vamos à missa. Então nós temos que ter a nossa saúde íntegra para podermos ir à nossa igreja de maneira mais segura. Ao sair de casa, a gente não pode esquecer de levar o álcool em gel para que nós não precisemos ficar procurando na igreja. E também gastamos insumos, né? Então nós levamos o nosso próprio e utilizamos sempre a máscara. É muito importante tudo isso. Respeitando também o limite de pessoas na igreja e o distanciamento dentro da igreja. Outra parte do distanciamento que eu acho muito importante a gente conversar é na hora da entrada na igreja, na hora da saída, né, no término da missa, e nas filas, seja de ofertório, de comunhão, porque nesses momentos também não pode acontecer aglomeração. Então, paciência, um pouquinho de calma, vai fazer com que haja um fluxo de pessoas sem essa aglomeração, com respeito a pelo menos 2 metros de distância entre as pessoas. A nossa igreja já não utilizava os folhetos e eles também não são interessantes para esse momento. Então, o uso de folhetos não vamos realizar, tá bem? Outra coisa que é importante é o intervalo de pelo menos 2 horas entre as missas. Isso faz com que o ar que esteja naquele ambiente circule e possível presença do vírus no ar deixe de existir, né, para que tenha essa rotatividade. Um abraço da paz, ele é desaconselhado, então contato físico entre as pessoas não deve existir, seja para conversar, seja para abraço da paz, seja para unir as mãos em oração, né? O nosso contato vai ser à distância, com o aceno, com as orações e as boas intenções. A higienização das mãos e calçados deve acontecer em tempos que vão receber mais de 200 pessoas. Isso é a ordem da Arquidiocese de Brasília. E a gente tem que receber a comunhão com os ministros utilizando máscara. Essa comunhão ela deve ser recebida nas mãos, não mais na boca, porque o risco supera o benefício nesse momento. A gente precisa também lembrar que se nós tivermos com uma temperatura maior do que 37,2 graus Celsius, nós não devemos ir à celebração e que a gente tem que evitar essa exposição quando o risco é maior que o benefício. Essas são algumas das recomendações feitas tanto pelo decreto quanto pela Associação de Médicos Católicos de Brasília, Arquidiocese, enfim, todo mundo misturado para que a nossa segurança no quesito de saúde sejam mantidas, a segurança seja mantida e nós fiquemos íntegros. Espero que vocês compreendam todos esses passos, né? Toda essa necessidade de respeitar as medidas de segurança. Foi um prazer conversar com vocês. Estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer dúvida realmente que vocês tiverem. Muito obrigada, Comunicação, pelo convite e cuidem-se. Essa doença, infelizmente, nós não temos tratamento nem vacina. Então, a forma da gente se cuidar realmente é prevenindo. Um beijo e até a próxima. Tchau!